Então não importa que tipo de animal sejam, do maior elefante ao nosso primeiro raposa. Existem muitos animais diferentes no mundo e às vezes isso pode nos tornar muito mais fortes. A história apresenta Judy, uma menina que sempre levava tudo muito a sério. Até mesmo na peça do 4º ano, onde traumatizou as outras crianças ao usar muito molho de ketchup como sangue falso. No dia das profissões na escola, ela revelou seu sonho de ser policial. Isso provocou risos entre os presentes, já que o trabalho de um policial era historicamente reservado para os animais mais fortes e não para uma coelhinha indefesa. No entanto, ela jurou a todos que algum dia viajaria para a grande cidade para se tornar a melhor policial de Zootopia. Ao terminar a peça, seus pais tentaram desanimá-la dessa ideia, pois estavam extremamente preocupados com ela e não queriam que corresse nenhum risco desnecessário. Por isso, começaram a dizer que ela deveria se contentar com uma vida tranquila no campo, onde tudo era mais simples. Falaram com ela sobre o legado da família, mencionando que cultivavam cenouras há gerações e que era o momento dela fazer parte dessa tradição. No entanto, nada do que diziam conseguia convencer a pequena, que assim que teve a oportunidade, fugiu para exercer seu trabalho policial. Perto dali, Gideon estava roubando os ingressos da feira de algumas crianças. Judy tentou ajudá-los e ser corajosa, mas o agressor a arranhou no rosto e colocou sua pata pesada sobre ela. Disse a ela que sempre seria só uma coelhinha fraca, incapaz de conquistar algo na vida. Assim que Gideon vai embora, as outras crianças ajudam Judy e descobrem, surpresas, que ela conseguiu recuperar os ingressos. Sem que o agressor percebesse, ela virou heroína dos amigos. Anos depois, chegou sua vez de entrar na academia de polícia. Ao seu redor havia todo tipo de animais imponentes, elefantes, ursos polares, tigres e rinocerontes. Todos eles eram fortes, ágeis ou possuíam um caráter extremamente duro. Justamente essas eram as qualidades que a escola buscava em seus recrutas, mas Judy não desistiu diante da adversidade. Nas provas de obstáculos dos biomas, ela se esforçou ao máximo, mesmo com as dificuldades. O deserto a enterrou sob a areia, na selva, seus braços se cansaram e ela caiu na lama, e o mesmo aconteceu com ela nas provas de gelo. Em cada desafio em que participava, parecia fracassar por ser considerada pequena e fraca. No entanto, isso não a desanimou nem um pouco. Ela estudou mais que os outros, focou em suas forças e, com o tempo, dominou cada prova com seu estilo. Ela sabia que nunca seria mais forte que um rinoceronte, mas entendeu que usar a força do oponente contra ele faria toda a diferença. Durante a prova de boxe, ela usou as cordas para se impulsionar e desviou o punho do adversário para o próprio queixo dele, nocauteando-o de forma impressionante. Depois de muito esforço, o prefeito entregou um reconhecimento em sua formatura por ser a primeira coelha policial da história. Com uma foto comemorativa e após ser designada para uma delegacia, de Zootopia, Judy sentia que tinha muito a provar. Seus pais estavam orgulhosos, mas ao mesmo tempo cheios de uma profunda preocupação. Dos seus 216 irmãos, ela era a primeira a deixar o ninho familiar. Para que eles ficassem mais tranquilos, Judy aceitou sua sacola de presentes de despedida, que incluía vários itens que poderiam ser úteis para ela, como um taser sobrecarregado. Alguns segundos depois, o trem chegou à estação. Judy deu um último abraço em seus pais e deixou as tocas para trás, viajando em direção à grande cidade, onde seu futuro como policial a esperava. Durante o trajeto, o trem atravessou os diferentes biomas que dão sua essência única à cidade, cada um com seus próprios riscos. No entanto, por ter sido a melhor da sua turma, Judy continuou sua viagem com determinação diretamente até o centro urbano. Assim que chegou à estação central, ela ficou maravilhada ao observar como tudo funcionava. Centenas de espécies diferentes convivendo no mesmo lugar, tudo parecia perfeito e inovador. Exatamente o oposto do seu novo apartamento, que acabou sendo um verdadeiro chiqueiro. No entanto, Judy não deixou que o mau estado da sua moradia a desanimasse. Ela ignorou seus vizinhos barulhentos e na manhã seguinte acordou bem cedo para finalmente vestir seu uniforme. Na delegacia, ela foi recebida por Benjamin, um guepardo gordo demais para patrulhar as ruas, que gentilmente lhe mostrou para onde deveria ir. Na sala, vários oficiais aguardam o capitão Bogo, que ignora apresentações e vai direto ao ponto. 14 mamíferos desapareceram e ninguém sabe o que ocorreu. Bogo passa os novos casos aos oficiais experientes, enquanto Judy fica responsável pelos parquímetros.
ela pede para investigar os desaparecimentos, mas o capitão lembra que ela é novata. Até provar seu valor, só aplicará multas. Decidida a dar o seu melhor, Judy se esforça ao máximo e começa a aplicar multas para todos os lados, conseguindo dobrar sua meta diária antes do meio-dia. No meio da rua, ela avista uma raposa e a amarga lembrança de Gideon invade sua mente. Esse sujeito age de forma efusiva, então ela o segue discretamente para ver o que trama, mas descobre que a raposa só quer comprar sorvete para o filho. O responsável pela loja, de forma hostil, manda ele embora, dizendo que conhece seu tipo e que tem má reputação. A cena comove Judy, que não só paga pelo sorvete, como também o defende diante dos outros. Ela se despede desejando um bom dia e Nick se retira com o picolé gigante, enquanto ela continua com seu trabalho. Mais tarde, Judy os encontra novamente, mas descobre que eles estão fazendo algo bem diferente de simplesmente aproveitar um sorvete. Nick está no telhado de uma casa com o picolé. O sol forte derrete o picolé e o líquido escorre pelas calhas até seu amigo, que o espera embaixo com recipientes. Quando o picolé derrete, eles entram na caminhonete e vão para a área gelada da cidade. Lá, eles usam suas patas para marcar formas na neve, e a partir de uma única paleta enorme, conseguem fabricar centenas de mini paletas. Às 5 em ponto, quando os empresários do banco saem para o intervalo, Nick e seu sócio estão prontos para vender esses picolés reciclados e insalubres por $1 cada um. Assim, eles aumentam os lucros e ainda vendem os palitos sujos para ratos que constroem nas periferias. Das sombras, Judy observa tudo e descobre que Finnick, o pequeno que chorava pelo doce, na verdade é um adulto furioso que curte rock pesado. Ela foi enganada por 2 mestres do golpe. Sem aceitar, Judy confronta Nick, que permanece firme. Ele está com as permissões em dia e ela não tem provas, então ele aproveita para dar uma dura dose de realidade. Zootopia não é um paraíso, é uma cidade dura que vai te devorar se você não for astuto para sobreviver. Nick, uma raposa, destaca-se pelo engenho que aprendeu a usar a seu favor. Ele prova isso a Judy ao fazê-la cair em cimento fresco sem que ela perceba, ganhando tempo para escapar. Antes de partir, ele deseja sorte a ela para provar que não é só uma coelhinha em um mundo muito maior. Naquela noite, ao voltar para casa, as palavras de Nick ecoam em sua mente e ela fica deprimida. No entanto, ela precisa forçar um sorriso para atender a uma ligação de seus pais, que ficam emocionados ao ver seu colete de agente de multas. Para eles, esse é o trabalho mais seguro da força policial e eles ficam felizes que ela não seja uma policial de verdade. Os dias seguintes são uma tortura, distribuindo multas e aguentando os insultos dos cidadãos. Tudo muda quando alguém assalta uma loja bem na frente dela. É a oportunidade que ela esperava para provar seu valor. Judy tira o colete e começa a perseguir o ladrão pelas ruas. O criminoso foge em direção à praça com os bens roubados. Mas Judy consegue segui-lo por espaços apertados até a cidade dos ratos. Onde o resto dos policiais não consegue segui-lo, o ladrão tenta fugir de trem, mas Judy o derruba e o captura usando uma grande rosquinha decorativa para imobilizá-lo. No entanto, na delegacia, o capitão Bogo está furioso. Judy causou milhares de dólares em danos materiais e o sujeito só tinha roubado um saco de bulbos de cebola. Ele ordena que ela volte aos parquímetros imediatamente e avisa que, se repetir isso, será suspensa da força. Nesse momento, a senhora Nutrialis irrompe no escritório, seu marido está desaparecido há 10 dias e ela está desesperada. Bogo tenta explicar para ela que eles estão ocupados com outros casos, mas Judy promete encontrá-lo, dando esperanças à mulher. Bogo fecha a porta e demite Judy imediatamente por sua insubordinação. No entanto, quando a porta se abre novamente, a vice-prefeita Belvedere está do lado de fora e ouve a senhora Nutrialis elogiar a delegacia pela ajuda. Ela comunica a notícia ao prefeito e, de repente, Judy passa de ser a oficial mais ignorada para estar protegida e motivada para resolver o caso. Belvedere ordena a Bogo que forneça tudo o que ela precisar. No entanto, o capitão só dará 48 horas para encontrar o Sr. Nutrialis. Depois, ele pretende sobrecarregá-la de papelada até ela pedir demissão. Ao receber o arquivo de Benjamin, Judy vê que não há pistas valiosas. Só tem uma foto de uma câmera de segurança e nada mais. Mas na mão da vítima há um pirulito que Judy já viu antes. Sem demora, ela encontra Nick ocupado com mais um truque.
Ela pede ajuda, mas ele diz que não pode ajudá-la agora. Diante da recusa dele, Judy usa sua autoridade como policial para pressioná-lo, ameaça prendê-lo e Nick não tem outra opção a não ser ceder às exigências dela. Ela tem uma gravação em que Nick admite um crime fiscal, tornando-o forçado a ser seu aliado para resolver o caso. Finnick sai rindo e diz a Nick para ligar quando não for mais mascote de policial. Sem mais alternativas, Nick leva Judy até alguém que pode ter informações, com o detalhe de que se trata de um clube de nudismo para animais. Ao chegar, Judy se surpreende ao ver todos completamente nus, algo que nunca tinha presenciado. Nesse lugar, eles encontram Nanji, a instrutora de yoga da vítima, que possui uma memória excepcional. Com a ajuda dela, eles obtêm o modelo do veículo e a placa, informações essenciais para localizar o desaparecido. Como Judy ainda não tem acesso total ao sistema policial, não pode rastrear a placa sozinha. Mas Nick tem uma ideia. Ele a leva ao departamento de trânsito e apresenta Flash, cujo nome é irônico, pois ele é uma preguiça e faz tudo muito devagar. Após 45 minutos agonizantes, eles conseguem o endereço da placa, mas já anoiteceu e o local está fechado. Mas como sua carreira está em jogo, Judy decide passar por baixo da cerca. Lá, eles localizam o carro. Judy encontra pelo de urso polar e a carteira de Emmett Nutriais, além de várias marcas de arranhões. No entanto, o que realmente assusta Nick é uma letra B entalhada em um copo de cristal. E ele avisa que eles devem sair dali o quanto antes. No entanto, eles são capturados por Raymond e seu irmão Kevin, dois ursos polares de mau humor que conhecem Nick do passado e não gostam muito dele. Eles o pegam pelo pescoço e o levam até a mansão do Sr. Big, o criminoso mais respeitado da cidade, a quem Nick já havia enganado antes com um tapete supostamente feito de pelo de raposa. Um a um, mais ursos entram na sala e Judy tenta adivinhar qual deles é o chefe. Finalmente, um urso enorme entra abaixado pela porta e Judy fica impressionada. Mas 2 segundos depois, ele revela que está carregando o verdadeiro Sr. Big em suas mãos. O chefe da máfia é um musaranho que tem ao seu serviço uma centena de ursos. Quando Judy revela que é policial, ele ordena que os enterrem sob o gelo, mas, pouco antes disso acontecer, a filha do chefe aparece vestida de noiva e reconhece Judy, lembrando que ela a salvou de ser esmagada no dia do incidente, com um ladrão de bulbos. Seguindo a tradição familiar, Judy é perdoada. Sr. Big agradece a Judy por salvar sua filha, oferecendo ajuda para encontrar Emmett. Os protagonistas quase morreram, mas acabaram na mesa dos convidados de honra, onde o chefe revelou que Emmett é seu velho amigo e pediu ajuda por telefone. Por isso, Sr. Big enviou um carro para buscá-lo, mas ele não chegou ao destino. Emmett atacou os homens no veículo. Os arranhões vistos não são de urso, e sim de lontra. Algo aconteceu com ele naquela noite, algo que Sr. Big jamais presenciara. O chefe os manda ao motorista de confiança, Manchas, que vive no distrito florestal. Lá, ele os recebe visivelmente aterrorizado. Relata como o gentil Sr. Emmett virou um animal selvagem e o atacou violentamente. Manchas hesita em abrir a porta, mas ao fazê-lo, algo estranho ocorre com ele. Ele esquece o comportamento civilizado e volta aos instintos primitivos, atacando-os com fúria mortal. Manchas os persegue ferozmente pela ponte e depois pela selva. Eles precisam de reforços, mas Benjamin está ocupado vendo o show da Gazelle no celular para anotar as chamadas. Os garotos conseguem alcançar o sistema de saída do distrito, mas Manchas os encurrala perigosamente em um movimento rápido. Judy consegue algemá-lo a um poste e ambos escapam usando uma trepadeira, mas ela se rompe e eles caem no vazio, ficando presos em uma rede. Por sorte, Benjamin envia reforços e o capitão Bogo aparece na cena. No entanto, não há sinal de Manchas, então o capitão, cansado do que considera mentiras, exige o distintivo de Judy. Nesse instante, Nick intervém e a defende, garantindo ao capitão que os animais selvagens são reais e lembrando que ainda restam 10 horas de prazo. Se a polícia não pretende fazer nada, então Judy vai terminar o trabalho. Depois de sair, ela agradece a Nick pelo apoio e é então que ele confessa seu passado para ela. Quando criança, seu sonho era ser explorador, mas na iniciação foi atacado e humilhado pelos colegas por ser uma raposa, dizendo que sua natureza o impedia de ser leal. Puseram uma focinheira nele enquanto zombavam. Desde então, jurou não tentar nada além do que o mundo via.
Logo após, ao cruzarem a cidade, notam que o distrito inteiro tem câmeras de vigilância. Alguma delas pode ter registrado quando levaram manchas. Judy, ainda sem acesso ao sistema, pedem ajuda a Bellwether, que libera o computador da prefeitura. Assim, descobrem que lobos levaram manchas, pouco antes da polícia chegar ao local. Usando as mesmas câmeras de segurança, eles conseguem localizar o Covil dos Lobos, um complexo abandonado nos arredores, conhecido como Cliffside. Para conseguir entrar, Nick começa a uivar, sabendo que nenhum lobo consegue resistir ao couro. Enquanto os guardas estão distraídos, eles se infiltram pelas tubulações. O local parece deserto, mas atrás de portas ocultas encontram tecnologia avançada e algo assustador. Um tigre em estado completamente selvagem, além de outros animais desaparecidos, incluindo manchas e Emmet nutria, que perderam qualquer traço de comportamento civilizado, seus instintos primários os dominaram completamente. Nesse instante, alguém aparece e os garotos se escondem rapidamente. Acontece que é o prefeito Leonzales, que está ciente de tudo o que está acontecendo. Foi por ordem dele que trouxeram esses animais para cá. Trata-se de um centro de pesquisa secreto, onde tentam encontrar a causa da transformação. Eles mantiveram segredo, pois se a cidade souber que predadores estão ficando selvagens, haveria caos, ainda mais com o prefeito sendo um leão. Bem no momento em que Judy estava gravando tudo, seus pais ligam para ela e acabam denunciando sua presença. Leonzales consegue escapar, mas os lobos aparecem imediatamente para revistar o local. Devido ao seu tamanho pequeno, nossos heróis conseguem escapar pelo vaso sanitário. Assim que estão a salvo, eles chamam reforços e o Capitão Bogo coloca o prefeito sob custódia, que tenta explicar que só agiu para proteger a cidade do pânico. Após a prisão, Judy espera ser reconhecida e sugere a Nick que pense em entrar para a academia. Ela acredita que podem ser parceiros em um ano, pois formam ótima equipe. No entanto, enquanto Judy dá sua declaração à imprensa, são mostradas imagens dos animais selvagens usando focinheiras. Isso lembra amargamente a Nick o que ele sofreu no passado. Ele a confronta e questiona se ela acredita no que disse, afirmando que ele também poderia ser perigoso. A gota d'água ocorre quando Nick vê que Judy ainda leva o repelente para raposas que ganhou do pai. Ela carregava esse trauma de infância com Gideon, mas esqueceu que Nick também é uma raposa. Esse gesto o feriu profundamente. Nos dias seguintes, surgem mais casos de selvageria na cidade. Um urso ataca um caribu que fica em estado crítico, mas a polícia consegue contê-lo. O medo entre os habitantes se torna cada vez mais incontrolável. Em menos de uma semana, acontecem 27 novos ataques e a cidade se divide drasticamente entre predadores e presas. Benjamin é afastado da recepção porque a nova prefeita, Bellwether, acha imprudente que um guepardo seja o rosto da entrada. Nesses tempos difíceis, ela pede ajuda e para se tornar a imagem oficial da polícia. Todos confiam nela como farol de esperança. Judy sente que decepcionou a cidade e devolve seu distintivo. Dias depois, retorna à cidade natal para trabalhar com os pais. Lá, ela reencontra Gideon, que agora é o melhor confeiteiro da região e está muito mais gentil. Ao sentir o cheiro dos bolos, os irmãos de Judy correm até eles, mas seu pai grita para que fiquem longe de umas flores estranhas. É então que Gideon explica que elas se chamam uivadoras. Ele recorda que após ingeri-las acidentalmente, ficava agressivo, por isso era um valentão na escola. O pai dela acrescenta que as usa para afastar insetos e conta que seu tio, depois de comer uma anos atrás, perdeu o controle e mordeu a esposa. Em segundos, Judy liga os pontos. As flores são a causa de tudo. Ela pega a caminhonete do pai e volta à cidade para resolver, mas antes precisa se reconciliar com um amigo. Após um pedido de desculpas sincero, Nick aceita ajudá-la. Em seguida, eles vão até Sr. Big, que localiza para eles o ladrão de antes, que acaba tendo informações sobre o tráfico das flores. Ele confessa que as vendeu para Doug, um carneiro que vive no subsolo da cidade. Ao chegarem, os garotos descobrem um vagão de trem escondido que é usado como fazenda e laboratório, onde é produzida a substância química que enlouquece os predadores. Nesse momento, eles ouvem uma ligação na qual Doug recebe um novo alvo, e Judy entende que todos os ataques foram provocados por ele. Ele dispara cápsulas concentradas nos cidadãos e eles enlouquecem instantaneamente. Assim que tem oportunidade, Judy chuta Doug para fora do vagão e liga o motor. Mas os capangas do carneiro os atacam.
Como carneiros, têm velocidade e força para entortar metal. Judy consegue expulsar um deles do trem, mas o outro a joga para o teto. Para piorar as coisas, outro trem vem de frente e Judy precisa arriscar a vida para mudar os trilhos. Infelizmente, o trem está rápido demais e descarrila, destruindo todas as provas, exceto a pistola de cápsulas que Nick salvou ao pular. A caminho da estação, Bellwether aparece, e quando Judy percebe algo estranho, a prefeita manda seus homens para capturá-los. Enquanto fogem, Judy se fere no chifre de uma exposição, não consegue correr e os carneiros o seguem de perto. Bellwether oferece um acordo, mas Judy decide fugir até que um carneiro os derruba em um fosso profundo. Lá, a prefeita pega a arma de cápsulas e atira em Nick para que ele fique selvagem e mate Judy. O plano dela é fazer da coelha uma mártir para unir a cidade contra os predadores. A prefeita liga para o Capitão Bogo, afirma que uma raposa selvagem ataca Judy e pede urgência. Nesse instante, Nick aparentemente perde o controle e agride sua parceira. Enquanto Bellwether assiste ao espetáculo, Nick finge morder o pescoço de Judy, mas logo revelam a farsa. O astuto raposo havia substituído as cápsulas da arma por amoras da fazenda, e Judy gravou cada palavra da confissão da vilã. Quando a polícia chega, eles já têm todas as evidências necessárias. A prefeita vai para a prisão, enquanto Leão Salles tenta explicar que só queria proteger a cidade. Dias depois, um antídoto é criado e Emmett e os demais afetados recebem uma dose que os devolve ao estado civilizado. A paz volta à cidade e Judy recupera sua insígnia. Após algum tempo, Judy faz o discurso oficial na academia para celebrar a entrada histórica de Nick na polícia. Após recuperar o favor da prefeitura, o prefeito lhes concede uma viatura off-road adaptada especificamente ao tamanho deles. Dessa forma, eles poderão perseguir os criminosos e fazer o que sabem de melhor: manter a cidade segura. Ambos patrulham as ruas juntos, provando que em Zootopia qualquer um pode ser o que quiser com determinação. A história termina com Nick e Judy perseguindo um motorista imprudente em alta velocidade pelas avenidas da cidade. Após uma breve perseguição, eles conseguem que o veículo pare ao lado da estrada. Quando o vidro da janela desce lentamente, eles descobrem com surpresa que o motorista é o Flash, nosso conhecido amigo preguiça do departamento de veículos mamíferos. Acontece que, embora Flash seja exasperantemente lento para carimbar e processar documentos administrativos, ele é um verdadeiro foguete ao volante quando se trata de percorrer a estrada, deixando os oficiais sem palavras diante de sua inesperada faceta como corredor. Tudo começa relembrando o primeiro filme de Zootopia, mostrando como surgiram a primeira policial coelha e o primeiro policial raposa após experiências incríveis. Claro, estamos falando de Judy e Nick, uma dupla absolutamente incomparável, cuja coragem marcou toda a cidade. Depois desse breve resumo, vemos Judy e Nick acordando e se preparando para mais um dia como os melhores agentes de Zootopia. Por outro lado, vemos o general, o rigoroso chefe Bogo, informando que o criminoso a ser capturado naquele dia é um inspetor corrupto que contrabandeia mercadorias estrangeiras usando répteis para suas operações clandestinas. Ao designar as missões, Bogo esquece de citar Judy e Nick, achando que eles não conseguem lidar com um caso tão sério. Só então ele percebe que o raposo e a coelha já não estão mais lá. Nesse momento, Benjamin Garraza comenta que os dois se adiantaram e já estão na cena tentando resolver por conta própria. Judy e Nick chegam até o inspetor da alfândega que comanda o contrabando. E com uma estratégia engenhosa, eles fingem que é o aniversário do suposto bebê da coelha para que ele assine a roupa como lembrança. Com esse truque, eles o distraem enquanto ele memoriza a roupa do pequeno, que na verdade é Finnick, o mesmo raposo mal-humorado do primeiro filme. Durante a operação, Judy encontra o conteúdo oculto nos contêineres. O inspetor, ao perceber que está lidando com a polícia, foge rapidamente em seu carro. Enquanto isso, mais agentes chegam e, ao verem o caos, desconfiam da astúcia de Judy e Nick. Chegam a chamá-los de incompetentes e mandam que saiam, dizendo que o caso não é mais responsabilidade deles. No entanto, o casal se recusa a abandonar a investigação porque sabe que pode resolvê-la, mesmo que ninguém acredite neles. Ainda assim, o resultado imediato é um tumulto monumental na cidade. Por esse motivo, o chefe Bogo acaba repreendendo duramente Judy.
Ele a adverte que não está certo ultrapassar limites sem autorização, pois isso pode dar um mau exemplo para os jovens que podem querer seguir seu caminho. Nick intervém para defender sua colega, mas Bogo é categórico. Ambos cometeram um erro grave. Ele explica que permitiu que trabalhassem juntos pelo grande contributo à cidade, mas que, dali em diante, não poderão mais. Eles não perseguirão mais répteis, não terão missões de campo e, se não seguirem as regras, serão separados imediatamente. Depois, eles fazem terapia de casal policial com a doutora Fusby para acalmar tensões e resolver conflitos. Judy diz que eles trabalham juntos como dupla formal há só uma semana, mas a terapeuta ressalta que isso é o começo do problema. Eles precisam de tempo, convivência e paciência, pois só assim poderiam melhorar, embora isso possa levar alguns anos. Mais tarde, Judy sai com Nick e diz que precisam falar logo com o chefe Bogo para prometer que farão um bom trabalho e merecem outra chance. No entanto, o raposo sugere que o mais prudente é manter a calma e evitar qualquer situação que possa fazer com que Bogo o puna novamente. Após um breve silêncio, Nick pergunta a Judy se eles formam uma boa equipe. Judy responde prontamente que sim, e que agora precisam provar isso mais do que nunca. Com essa certeza, ela entrega a Nick um livro manual de companheirismo para que ambos estudem separadamente. Em seguida, vemos Nick chegando ao seu quarto, colocando cuidadosamente sua cenoura gravadora e se acomodando. Enquanto isso, Judy também chega em casa e começa a conversar com seus pais. Nick, então, se prepara para ver alguns filmes e esconde o manual que Judy lhe deu como se quisesse evitar responsabilidades. Judy encerra a ligação com os pais, que a distraem, e passa a grifar com dedicação seu próprio manual para formar uma boa equipe com Nick. No entanto, se distrai com as notícias sobre os répteis e reconhece o carro do inspetor. Ao mesmo tempo, encontra um anúncio relacionado a um evento do jornal Linksley. Curiosa, ela pesquisa na internet e descobre algo sobre o jornal. Uma história antiga contava sobre uma serpente que tentou roubá-lo, outra que matou uma tartaruga, e desde então nenhuma serpente foi vista novamente, embora insinuassem que algum dia elas voltariam. Mais adiante, vemos Nick entretido assistindo a um filme sobre o atual prefeito, Brian Windhansky. Nesse momento, Judy o chama animada para contar o que descobriu e, após insistir um pouco, consegue convencê-lo a investigar o caso juntos. Depois, fomos à elegante festa de gala em homenagem ao jornal Linksley, um evento repleto de animais de todas as espécies, onde até mesmo a famosa cantora Gazelle marca presença. O prefeito Vindanza também chega com uma entrada triunfal. Judy e Nick, com roupas de trabalho, aguardam em seu carro perto dos fundos do evento enquanto observam a cena. No estacionamento, eles veem vários carros iguais ao do inspetor. Judy toca em um e nota que está quente, indicando que há pouco transportou um réptil. Judy decide seguir investigando e conclui que precisam ir ao baile, pois o jornal Linksley está lá. Para isso, ela trouxe um traje elegante para Nick, enquanto ela mesma troca para um vestido formal. Ambos se arrumam, trocam alguns elogios e entram no evento com confiança. Ao entrar, descobrem que o baile é, na verdade, a apresentação oficial do jornal Linksley. Judy identifica rapidamente a área reservada onde está o jornal e Nick bola um plano para que consigam passar sem serem detectados. Ao chegar, Judy se surpreende ao ver que o jornal é metálico, algo incomum e desconcertante. Nesse instante, Nick a alerta. O chefe Bogo também está no local. Judy se esconde, mas nessa manobra ela esbarra em um lince que se apresenta como Paulbert Linksley. Ambos riem e conversam tão espontaneamente que deixam Nick desconfortável. Finalmente, os integrantes da família Linksley afastam Paulbert para continuar com a cerimônia. No entanto, justamente quando estão prestes a revelar o diário, Bogo intercepta Nick e o leva embora, por ter descoberto sua presença. De repente, durante a apresentação, algo cai do teto, uma enorme manta, e debaixo dela surge uma cobra. O pânico se instala imediatamente e todos os presentes começam a correr apavorados. A cobra sequestra Milton Linksley, o patriarca da família Linksley, e quem dá as ordens. E além disso, leva o diário. Judy corre atrás dela e consegue alcançá-la. Nesse momento, a cobra revela que não é má e que com o diário poderá provar a verdade e devolver à sua espécie a dignidade perdida, mostrando que as cobras não são criaturas malignas como todos pensam.
No entanto, justamente quando tenta se explicar, Nick aparece e a nocauteia com uma frigideira, deixando-a inconsciente. Nesse instante, o jovem Lindsay Palmer consegue se libertar e recupera o diário. Sua família chega imediatamente e avisa Judy e Nick que vão declarar publicamente que a cobra os atacou, para que os Linksley fiquem como vítimas inocentes. Judy se recusa terminantemente a aceitar essa mentira e, com determinação, convence Nick a levar a cobra para protegê-la. Os dois fogem em meio à fumaça e ao fogo, justamente quando estão saindo. O general Bogo aparece, mas a cobra, assustada, o morde acidentalmente. Por causa disso, os Linksley afirmam que o general foi atacado pela cobra, enquanto Judy e Nick estavam do lado dela. Essa versão se espalha rapidamente e muitos começam a acreditar que eles apoiam um réptil perigoso. No meio da confusão, os dois policiais pegam o diário, mas, ao fugir, são capturados por Sr. Big e seus ursos guarda-costas, que os colocam na caminhonete. Enquanto isso, Milton Linksley pressiona o prefeito, exigindo que recupere o diário e elimine a coelha e a raposa. Caso contrário, ele sugerirá que escolheram o prefeito errado e o destituirão rapidamente. Paralelamente, Judy e Nick chegam à oficina de moda dos ursos do Sr. Big. Lá, Frufru, a filha do Sr. Big e amiga próxima de Judy, os recebe carinhosamente. Sr. Big apresenta orgulhoso sua neta e garante a eles que, pelo que Judy fez por sua filha no passado, está disposto a ajudá-los. Ele já iniciou um plano para facilitar a fuga deles. Sr. Big também alerta que os Linksley têm um grande poder e enfrentá-los sozinhos é impossível. Judy responde com convicção que juraram proteger Zootopia e por isso precisam ler o diário para descobrir a verdade. Frufru aponta então que apenas um réptil pode lê-lo, já que é um artefato muito antigo. Infelizmente, os répteis são reservados e quase ninguém sabe onde encontrá-los, exceto os verdadeiros especialistas. Por sorte, Frufru conhece alguém que pode ajudá-los. Ela os leva até Nibbles Maple Stick, uma castora muito esperta e amiga dela, que os guia até um grupo de répteis capazes de decifrar o diário. A castora os leva sem hesitar até Jesus, um lagarto que conhece o mundo dos répteis e pode entender o diário. Para chegar até ele, eles precisam cruzar um lago procurando Bob, uma criatura aquática que serve de barco e transporte improvisado para aventureiros da região. A castora Nibbles Maple Stick continua guiando Judy e Nick por um longo corredor escuro e quase assustador para chegar até Jesus, o lagarto especialista em répteis. Antes de abrir a porta final, Nibbles os alerta. Se os répteis oferecerem comida, aceitem sem hesitar, pois recusar seria uma grande falta de respeito para eles. Com esse aviso, ela empurra a pesada porta e revela um enorme salão subterrâneo onde vivem dezenas de répteis. Todos bebem, conversam e agem como uma grande comunidade secreta. Por fim, chegam a Jesus, que os recebe solenemente. Antes de falar com eles, serve um prato cheio de minhocas e pede que comam, pois só assim continuará a conversa. Judy e Nick aceitam a contragosto e, depois de um esforço evidente, comem as minhocas. Nesse momento, Jesus cai na gargalhada e confessa que tudo era uma brincadeira para testá-los. Depois, ele explica que a capa metálica do diário significa que pertence à categoria mais exclusiva e antiga, e que apenas as víboras têm a capacidade de ler inscrições gravadas em metal. Jesus destaca que o diário deve ser muito importante, já que uma tartaruga morreu para protegê-lo. Ele afirma que, devido ao que está escondido ali, os répteis foram injustamente odiados por gerações. Ele também alerta que os Linksley planejam expandir suas terras naquela região e expulsar todos os répteis que vivem lá. E se eles conseguirem o diário, ninguém poderá detê-los, ou seja, ter esse diário nas mãos erradas é extremamente perigoso. De repente, revela-se que a polícia rastreou Judy e Nick até aquele esconderijo. Todos os répteis entram em pânico e fogem em direções diferentes. Jesus rapidamente ajuda Judy e Nick a fugir, lembrando que já salvaram a cidade antes e podem repetir o feito. Ao saírem por um túnel, a serpente reaparece e, distraindo-os, rouba o diário, alegando precisar dele para salvar sua família. Judy e Nick correm atrás dela, enquanto a castora Nibbles Maple Stick os alerta de que, se seguirem a linha vermelha do túnel, logo ficarão sem ar. Como a serpente entra diretamente pela linha vermelha, Judy a segue sem pensar, obrigando Nick a correr atrás dela. Enquanto avançam pela água do duto, Judy começa a ficar sem ar.
Nick a resgata a tempo, puxando-a para uma saída lateral do tubo. Exaustos, eles emergem em uma área desconhecida, onde alguns bodes monteses os observam com curiosidade. Os policiais encontram uma carteira na porta do cano, que claramente pertencia à serpente. Dentro, há um desenho de uma cabana cercada de flores. As cabras explicam que essas flores crescem no topo da montanha, ao lado de uma cabana chamada Lua de Mel, famosa por estar sempre cercada de cobras. Desejam-lhe sorte e, com um toque de sarcasmo, também dizem para se divertirem. Seguindo a pista, Judy e Nick avançam amarrados a algumas cordas que pendem do penhasco, mas durante a subida eles começam a discutir. Nick reproduz a gravação da cenoura, onde Judy se chama de coelha desajeitada, o que aumenta a tensão entre os dois. No meio da discussão, a cenoura gravadora cai no vazio e se quebra ao bater nas pedras. Irritados e magoados, eles se separam. Judy continua sozinha em direção ao topo, enquanto Nick, embora frustrado, acaba seguindo-a de longe. Enquanto isso, no chão do penhasco, os policiais encontram a cenoura quebrada. Ao vê-la, deduzem imediatamente que Judy e Nick subiram a montanha. Judy chega ao local marcado na carteira e começa a revisar documentos antigos, mapas e estudos relacionados à expansão territorial e aos répteis. Aos poucos, ela descobre a verdade. Os Lynxley vêm expulsando os animais de seus lares há gerações para ficar com suas terras. Foi assim que cresceram e construíram seu império. Na verdade, Zootopia originalmente pertencia aos répteis, e esse é o grande segredo que a família Lynxley tentou apagar da história. Nesse momento, Nick aparece para avisar que a polícia já chegou e que não só vão capturá-los, como provavelmente vão matá-los. Para silenciá-los, ele diz que esse caso não vale a pena, que arriscar a vida por um ideal não vai mudar nada. Judy afirma que nunca alcançarão um mundo melhor sem fazer o certo e que agora entende a verdade. Mas Nick insiste que ser um herói não faz diferença, que o mundo é como é e não vai mudar. Judy o olha com tristeza e diz que talvez eles possam ser diferentes. Nesse instante, a polícia irrompe e ambos se separam. A serpente aparece e ajuda Judy a escapar. Paulbert Lynxley também está lá e a serpente garante que ele é confiável. No entanto, os agentes atacam Judy. Enquanto Nick observa, paralisado pelo medo e pela pressão do momento, Judy desmaia. Quando ela acorda, descobre que a serpente e Paulbert a levaram para longe, fora do alcance da polícia. Ela é informada de que Nick foi capturado, enquanto isso, os Lynxley cuidam dele pessoalmente, trancam-no em uma cela escura e dizem que ele vai assistir enquanto matam Judy para que aprenda da lição. Nesse instante, uma das filhas do patriarca, Lynxley, aparece com uma bolsa que contém mechas de cabelo de quem está ajudando a coelha. O pai reconhece imediatamente de quem é, pertence a Paulbert. Por sua vez, Paulbert guia Judy e a serpente até um oásis escondido, um refúgio que ele usa para escapar do caos da cidade. Lá, a serpente revela seu verdadeiro nome, Gary, a serpente. Paulbert explica que só uma víbora termorreceptora, como Gary, pode ler o diário, já que para isso é necessário gerar uma quantidade especial de calor. Judy questiona por que o bisavô de Paulbert esconderia um segredo para uma serpente e Paulbert revela uma grande reviravolta. O diário não era dos Lynxley. A verdade é que Zootopia não foi criada por um mamífero, mas sim por um réptil, a bisavó de Gary. Ela projetou os muros climáticos para criar uma cidade harmoniosa, onde cada animal vivia conforme suas necessidades ambientais. Ela precisava apenas de um investidor para acreditar em sua visão. Porém, quando o bisavô de Paulbert percebeu o valor da invenção, conspirou para roubar e ficar com os planos. Para encobrir seus crimes, ele matou a governanta e incriminou a bisavó de Gary. Por ser uma serpente, ninguém duvidou da acusação. Desde então, nenhum réptil voltou a ser bem-vindo em Zootopia. Com o tempo, o bisavô enterrou todo o antigo bairro dos répteis sob a neve. Morreu certo de que nunca revelariam a verdade, mas estava enganado. A patente original sobreviveu porque a bisavó de Gary a escondeu em casa. Se Gary achar essa casa, encontrará a patente. E com ela, toda a verdadeira história que os Lynxley tentaram apagar durante gerações. A terra que eles estão procurando é justamente a propriedade ancestral da família de Paulbert. Judy segue os rastros e marcas deixados pela cobra, então eles já têm uma ideia clara de como resolver o caso. No entanto, Paulbert não percebeu um detalhe crucial.
Ele está com seu telefone e o pai dele o rastreou. A família Linksley já sabe onde ele está. Por outro lado, vemos Nick trancado, ainda abalado pela discussão com Judy. De repente, a castora Nibbles Maplestick percebe Nick abatido enquanto ele conta sobre seus problemas e a briga com Judy. Ela morde um pedaço de madeira que funciona como uma chave improvisada e o liberta. No processo, acidentalmente abrem também todas as celas e acabam libertando todos os animais presos. Sem perder tempo, Nick recorre ao animal mais rápido, ironicamente, de Zootopia, o bicho preguiça Flash Slothmore. Os dois partem em seu veículo para alcançar Judy. Enquanto eles se afastam, vemos Dawn Bellwether observando das sombras e rindo, sugerindo que também está agindo por conta própria. Enquanto isso, Judy avança junto com seus novos aliados, mas são intensamente perseguidos pela polícia. Para escapar, eles são obrigados a atravessar um festival cheio de animais, luzes e música. Ao mesmo tempo, o tigre Benjamin Garraza ajuda Nick e a castora a rastrear a localização exata de Judy. Milton Linksley descobre que Judy e seus amigos buscam a casa original da bisavó de Gary. Furioso, ele ordena que os policiais locais tranquilizem Judy e seu grupo. No entanto, os agentes escorregam e erram o disparo. A bala tranquilizante vai em direção a Paulbert, mas Judy se coloca na frente para salvá-lo. Nesse momento, Flash chega de carro com Nibbles e Nick e os resgata. Todos entram juntos na zona do muro climático, decididos a achar a casa onde a patente foi escondida. Se conseguirem, revelarão a verdade. Nick fica fora no início, perseguido pela polícia, mas Nibbles o faz entrar no último segundo. Quando vai buscar a patente, ocorre a traição mais dolorosa. Paulbert se revela como um membro fiel de sua família, injeta veneno de cobra em Judy e confessa a ela que, apesar da amizade, ele é igual aos Linksley e também é mau. Ele diz a ela que, no fundo, os dois têm algo em comum, são rejeitados, sempre tentando provar que valem tanto quanto os outros. Para ele, essa é a chance de brilhar. Se ele queimar a patente, sua família vai reconhecer seu valor e aceitá-lo como um dos seus. Enquanto Judy desaba e começa a morrer lentamente pelo veneno, Paulbert ataca a castora e depois parte para cima de Nick. Gary, a serpente, desesperado, explica que nenhum animal sozinho pode proteger uma cidade inteira. Essa era a visão da bisavó dele. Zootopia para todos, onde as espécies se ajudassem. Ele pede que não percam a fé, pois ainda podem conseguir. Gary se aproxima de Judy e a abraça para transmitir calor. Assim ela recupera sua forma normal, mas continua agonizando, pois Paulbert levou o antídoto que Gary sempre carregava com ele para incidentes como esse. Nesse exato momento, a polícia chega e, ao ver Judy inconsciente, acredita que a cobra a atacou. Gary, desesperado, vê Nick pelas câmeras e, reunindo suas últimas forças, sai cambaleando para implorar que ele jogue a bolsa que contém o antídoto que Paulbert roubou. Nick, quase sem energia depois de tudo o que aconteceu, reúne coragem e consegue lançar a bolsa com precisão. Graças a isso, Judy é salva a tempo, a coelha recupera o fôlego e se levanta, decidida a continuar. Ela entende que naquele momento, sua equipe é sua matilha, e que Nick representa a colônia que toda coelha protege e valoriza. Com essa força emocional renovada, ela volta à luta. Depois, vemos que a castora Nibbles sobreviveu e se reúne com os outros, que descobrem que Paulbert escapou. Ele afirma ao pai que sempre esteve ao seu lado e só fingiu apoiar os outros para destruir a patente. Por causa disso, seu pai o perdoa e diz que tem orgulho dele, mas agora precisa levá-lo até onde está a patente original. No entanto, Nibbles aparece acompanhada do resto do grupo, decididos a enfrentá-los. Paulbert foge novamente e Judy e Nick correm atrás dele, entrando em um labirinto de gelo que cerca a base do muro climático. Enquanto isso, a castora Nibbles fica para trás e confronta o prefeito, dizendo que ser um herói não é apenas aparecer na televisão, mas agir com coragem no mundo real. Inspirado pelas palavras dela, o prefeito finalmente toma uma atitude e enfrenta os Linksley, quebrando de vez a influência que eles tinham sobre ele. Por sua vez, Judy, Nick, Gary e Nibbles conseguem encurralar Paulbert. Após uma perseguição intensa, eles conseguem imobilizá-lo e aplicar um sedativo para detê-lo sem machucá-lo. Com o perigo neutralizado, todos seguem juntos para o antigo bairro Réptil, enterrado sob o gelo, e finalmente entram na casa da bisavó de Gary, onde está a verdade que os Linksley tentaram esconder por gerações.
Gary coloca uma meia especial e então começa a ver todas as suas memórias dentro da casa. Os outros também entram na antiga casa e observam enquanto a história ganha vida. Eles descobrem que a bisavó de Gary deixou a patente original escondida em uma caixa de música, cuidadosamente protegida para que só os merecedores a encontrassem. Antes que possam comemorar, Paul Bear surge novamente e reúne as últimas forças para tentar destruir a patente. Antes que ele se aproxime, é nocauteado por uma pancada de frigideira de 2 policiais. Porcos, que já descobriram a verdade, os verdadeiros vilões são os Linksley. Mais adiante, vemos nas notícias uma grande manchete anunciando que os oficiais Judy e Nick, junto com a víbora Gary e a castora Nibbles, conseguiram uma descoberta monumental para o futuro de Zootopia. Desmascararam a família Linksley, revelando séculos de corrupção, mentiras e abusos. Em uma cerimônia oficial, eles recebem medalhas de honra por sua coragem. Depois, os vemos dando palestras aos oficiais, inspirando uma nova geração de policiais. Gary comemora, reinaugurando Zootopia e dando as boas-vindas pela primeira vez em décadas a todos os répteis que antes foram marginalizados. Jesus, o lagarto, aparece radiante e orgulhoso. A cidade finalmente reconhece a verdadeira história graças à patente recuperada. Depois, Gary recebe a família com abraços emocionados, enquanto Judy sorri observando. Nick lhe entrega um presente especial, uma nova cenoura gravadora, símbolo de sua parceria, restaurada e renovada. Eles parecem prontos para viver felizes para sempre, ou ao menos até resolverem o inconveniente pendente. Eles precisam capturar os muitos fugitivos que escaparam quando Nick e Nibbles abriram a cadeia sem querer. A coelha, a raposa e sua equipe se preparam para a próxima aventura, prontas para proteger uma Zootopia que agora pertence a todos. Finalmente, vemos a ovelha Dawn Bellwether tentando escapar mais uma vez. No entanto, os oficiais Judy e Nick estão prontos para detê-la, capturando-a bem a tempo, encerrando assim a última ponta solta do caso. O filme termina com a magnífica Gazelle cantando no palco, enquanto todos os habitantes de Zootopia dançam celebrando o novo começo da sua cidade. Mas ainda há uma cena pós-créditos. Judy coloca sua cenoura gravadora na janela, enquanto alguns vizinhos comentam que ela está orgulhosa de si mesma, embora ainda procure um pouco de validação externa. Quando Judy se retira, uma pena de ave cai suavemente do alto, deixando um pequeno mistério em aberto para o futuro. E assim termina essa história. Se gostou do resumo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima!